Boa noite a todos. É com muita alegria e sob a égide de nosso Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas tarefas de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. Devido à nova onda de infecção pelo coronavírus estar circulando com grande intensidade, nos sentimos na obrigação de nos mantermos atentos quanto aos cuidados com a asepsia, principalmente das mãos. Deixamos a critério de cada um o uso ou não dentro das dependências do núcleo de máscara, mas pedimos, se estiverem com sintomas gripais, que por favor usem a máscara. Para que a gente possa, harmonizar com o momento, vamos nos preparar este momento com uma prece, Amado Jesus, que as vossas bênçãos de amor, que vertem de vosso coração misericordioso e justo, sejam acolhidas em nossos corações, renovando as nossas energias, pacificando os nossos pensamentos, nos auxiliando para que a nossa compreensão se amplie diante dos ensinamentos que vós nos deixastes e que hoje será abordado aqui, através das explanações de Emmanuel e do trabalho carinhoso que o nosso companheiro vai nos trazer. Que sejamos receptivos para estes ensinamentos, porque nós temos a certeza de que eles nos iluminam a caminhada, tornam muito mais fácil a compreensão dos desafios que a vida nos apresenta. Desafios esses necessários para que nós venhamos a desenvolver as nossas potências divinas, que cada um de nós tem, porque somos filhos muito amados de um Deus poderoso e perfeito. E com certeza trazemos os germes da perfeição, mas que cabe a cada um de nós desenvolvê-lo, porque somos nós, artífices do nosso próprio destino. Que as tuas bênçãos envolvam o nosso companheiro que está trazendo o trabalho de hoje. Que ele seja inspirado e muito fortalecido nas suas palavras, para que nós possamos compreender exatamente o recado que vós nos deixastes. Que a tua paz, Mestre, esteja sempre presente em nossos corações, para que seja ela a dirigir os nossos pensamentos e as nossas atitudes, para que realmente possamos chamá-lo de Mestre, porque estamos buscando seguir os vossos ensinamentos. Que assim seja. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 51, cujo título é Não se envergonhar, e que está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26. Lembramos a todos que no nosso canal do YouTube, Espiritismo Simplificar para Crescer, há um catálogo de diversas palestras. Inscreva-se, ative o sininho para ser notificado de novas palestras e deixe o seu comentário. E para falar sobre o nosso tema, não se envergonhar, é com muita alegria e gratidão que convidamos o nosso companheiro Matheus Moraes, que é palestrante espírita e também colaborador aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Matheus. Boa noite a todos. Primeiro, queria agradecer, a presença de cada um aqui, que faz esse momento melhor. Agradecer à casa de novo por confiar na gente para estar aqui. A gente está desenvolvendo esse trabalho. Já tem um tempinho, mas mesmo assim as palavras ainda falham, tremem um pouquinho, mas a gente pede a compreensão e a gente vai trabalhando assim. Agradecer a Deus também, a espiritualidade que tanto nos inspira para a gente poder estar aqui e estar compartilhando esse momento. Pessoal, uma mensagem que eu sempre trago nos inícios das explanações é que nós estamos aqui sobre a luz da doutrina espírita.
uma doutrina extremamente consoladora, uma doutrina que nos norteia, que nos traz um novo entendimento. E é mais ou menos nesse roteiro, né, baseado nisso, que a gente traz as nossas palavras. Mas assim, a gente também sabe que não está isento de trazer erros, mas é a nossa impressão acerca do tema, né, com a ajuda que a gente tem. E se for útil para cada um de vocês, a gente vai ficar muito feliz. Mas também, se tiver alguma coisa que pode ter sido mal entendido ou não, a gente vai estar aqui, a gente pode conversar no final, tá bom? É um espaço aberto que a gente possa fazer uma troca bacana aqui hoje. Então, vamos lá para o texto. Emmanuel, mais uma vez, muito direto com a mensagem. Uma mensagem muito objetiva. E é engraçado porque eu já comentei com vocês aqui, esse livro é o que a gente usa para o Evangelho no Lar. E a gente comenta lá que algumas lições de Emmanuel, elas parecem que são um tapa na cara da gente quando a gente precisa dar uma acordada. Exatamente. Isso aí. Mas, apesar de ser muito objetiva a mensagem ser muito clara, é importante que a gente reflita sobre ela, porque ele realmente vai trazer aqui nas suas palavras, um dos pontos, é a necessidade da gente sair das palavras e começar a ter ações. E aí ele vem com o título Não se envergonhar. Uma sentença, né? Não se envergonhe. E aí, eu peguei essa primeira palavra, né, que é vergonha. E estudando um pouco sobre ela, e até mesmo a minha percepção quando eu tenho vergonha, eu vim a perceber que a vergonha ela é uma emoção social que acontece com todos nós e que ela vem do nosso julgamento, tanto interno quanto externo. Pode ser de uma atitude que a gente está fazendo, realizando, pode ser de uma atitude que outra pessoa está tendo e a gente está assimilando aquilo ali, está fazendo um julgamento a partir disso. E às vezes, essa vergonha pode ser, às vezes nem do meu pensamento, mas pode ser sobre o pensamento que a outra pessoa vai ter a partir do que eu estou realizando. Então é complexo, né? A vergonha é uma emoção complexa. E ela envolve uma série de outras emoções e sentimentos. E aí, a gente se pergunta, tá, não se envergonhar, mas de quê ou de quem? E aí vem a passagem evangélica, que está lá em Lucas, que é, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. E aí, quem nos fala é Jesus. E aí, com uma leitura às vezes rápida, a gente fala assim, eu me envergonhar de Jesus? De jeito nenhum. Eu carrego ele aqui no peito, às vezes com um crucifixo, já até tatuei um símbolo dele aqui no meu corpo. Não, eu não tenho vergonha de Jesus. Mas é mais complexo que isso. E a gente vai descobrir aqui através dessa passagem que a gente vai estar estudando. E o interessante também dessa passagem é que numa leitura rápida, Jesus, em teoria, está dizendo assim, não se envergonhe de mim, porque eu vou me envergonhar de vocês, se isso for feito dessa forma. Então, se vocês se envergonharem de mim, das minhas palavras, das minhas atitudes, eu vou me envergonhar de vocês. E aí, é meio que um choque, porque nós temos Jesus como esse irmão mais velho, né? Como esse nosso mestre, como esse nosso modelo. E a gente para pensar e fica assim, poxa, mas Jesus paga na mesma moeda? Ele não sempre fala de uma doutrina do amor, da consolação? E aí a gente precisa parar para pensar sobre quem está falando e o contexto que ele está falando. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre Jesus. Lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta em que Kardec faz aos espíritos, que é mais ou menos assim. Qual que é o ser, modelo, que Deus tem nos dado
com maior perfeição? E aí a resposta é: vede Jesus. E aí ele segue comentando assim: ele é o ser mais perfeito, que é a nossa possibilidade de alcance moral, porque ele é a ação, toda a completude da lei de Deus. Ele representa isso para nós. Toda a lei de Deus em ação. E aí, gente, Jesus é esse ser para nós. Nós aqui estamos, numa casa espírita cristã. Temos o Cristo como nosso modelo, assim como tantas outras religiões. Então a gente já começa a tirar dele desse lugar, de se igualar a gente em questão de sentimento. Então, peraí, não é bem isso que ele quis dizer, não. Vamos tentar entender um pouco melhor. Jesus, poucas vezes ele vai dizer de si, do Evangelho. Mas em algumas, são interessantes e vale a reflexão. Em dado momento, um jovem chega perto de Jesus e diz assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus vai dizer para ele assim: por que me chamais de bom? Bom, somente um, que é o Pai que está no céu. Mas mestre, dizeis bem, porque sou. Jesus, aí a gente para assim, Jesus não é arrogante nesse momento em que ele se reconhece mestre. É importante que a gente entenda. A humildade diz também desse sentimento de se entender. Saber que a gente ignora muita coisa, mas também entender o local que nós estamos e o que nós representamos. E aí, partindo desse princípio de mestre, o que o mestre é para nós? Um modelo. Nós devemos o seguir. E em um outro determinado momento ele vem a dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. É o caminho para que nós possamos nos aproximar da nossa fonte, que é Deus. E ele não deixou esse caminho por palavras. Ele deixou com muitos exemplos. Ele é o caminho para a nossa liberdade, para a nossa felicidade, para a plenitude do ser, para a paz da consciência. Ele é a verdade, porque através dos seus exemplos, ele vem retirar muitos véus que a nossa ignorância ainda deixa debaixo deles, por às vezes ser mais fácil lidar. Mas ele vem descortinar para nos oferecer algo muito maior do que esse espaço que às vezes a gente se limita a estar. E ele é a vida, porque ele provou que pós a vida, vida é. Depois de ser crucificado e morto, ele volta e prova que a morte não é o fim, que a vida continua. Então nós estamos falando desse ser sublime, que se entregou para deixar uma mensagem maravilhosa para nós, que se oferece como grande exemplo para nós. Então, é importante que nós não o coloquemos, como muitas vezes a gente faz com Deus, naquele espaço de que ele está distante, que ele é vingativo, inflexível, impiedoso. É justamente pelo contrário. Ele é misericordioso. Ele é a prova viva da justiça. Então, quando Jesus vem nos dizer para não nos envergonharmos dele, nós precisamos pensar além do que a vergonha nos faz sentir. Eu não sei vocês, mas eu, quando sinto vergonha, a minha tendência, e eu acho que a tendência geral, é se afastar. Quando a gente sente vergonha de uma situação, que seja conosco mesmo, ou seja em algum ambiente que está acontecendo alguma coisa, a gente tende a afastar, a repelir. Então, quando Jesus está nos chamando a não nos envergonharmos dele, ele está dizendo aqui: não afasta de mim, não.
Não me deixe de ter como referência, não. Não tenha medo. Porque se você se afastar de mim, que sou a representação da lei de Deus, é você quem está perdendo. É você quem está se perdendo. E aí a gente vai lembrar da parábola da ovelha perdida, né? Que nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós podemos escolher. E quantas vezes temos nos afastado de Jesus? Essa frase dele não é mais do que um convite para que nos aproximemos dele. E é interessante, porque essa passagem está lá no anúncio do Calvário. E Jesus já sabia tudo que viria. Não foi por acaso. Ele sabia que a crucificação viria, todo aquele martírio, a sua morte. E estudando, eu vim a descobrir que na época a crucificação se dava para as pessoas em que eles desejavam que as pessoas mais deixassem de lado. Era a morte que era oferecida para as pessoas mais miseráveis, que eles queriam que as pessoas esquecessem, julgassem à margem do caminho. Era o tipo de morte que até os familiares não gostavam de presenciar, porque era uma morte indigna. Não foi por acaso que eles escolheram essa morte para Jesus. Eles queriam que nós nos envergonhássemos. Eles queriam que nós nos envergonhássemos. Mas Jesus é tão grandioso, ele é tão simples, ele é tão amoroso, ele é tão sábio, que pelo amor à verdade, que pelo amor à sua mensagem, a mensagem do Pai, a construção que ele deixou do reino dos céus, ele se oferece. Porque ele poderia ter fugido, ele poderia ter renunciado, mas ele se oferece. E aí a mensagem que tanta luta foi para ser esquecida, para ser marginalizada, é disseminada pelos 4 pontos do planeta. A mensagem que eles queriam tanto acabar é levado para cada um com uma força inesperada por nós, mas por Deus não. Então, quando Jesus está falando desse lugar, ele não está, vou me envergonhar de vocês, que é olho por olho, dente por dente. Não é isso. Ele nos convida. Ele nos convida a estar perto dele, a ter uma vida plena. Estava assistindo uma palestra da Anete Guimarães, e ela faz uma pergunta em determinado momento, ela fala assim: vocês acham que Deus perdoa a gente? Aí o pessoal começa a responder que sim e tal, né? Ela falou assim: não. Porque ele nem se ofende. É a mesma coisa com Jesus. Você acha que ele vai sentir da nossa vergonha? É uma comparação ainda pequena, mas um pai sente vergonha que seu filho bebê faça xixi na fralda, no short? Não. E é assim com Jesus por nós. É importante que a gente entenda isso, porque às vezes a gente vai pensando em Jesus dessa forma mais ignorante, a gente se afasta, a gente cria barreiras, onde, na verdade, ele quer criar pontes, portas. E aí, gente, mas Emmanuel sabe que nós precisamos de ir além. E aí ele nos propõe a reflexão dele acerca desse comentário. E aí eu separei 2 frases para direcionar aqui os nossos pensamentos, que eu acho que diz bem do que Emmanuel vem nos propor. A primeira é: ide e pregai. E no primeiro momento, quando a gente vê esse ide e pregai, às vezes até mesmo
pelo vício que a gente tem de ouvir e de assimilar com certas situações, a pregação está muito ligada à oratória, à palavra. E essa frase é uma frase que Jesus deixa aos seus apóstolos, para que eles possam levar a sua mensagem. Mas ele não estava falando só da palavra. E não que nós a desconsideremos. A palavra é muito importante. A palavra tem uma força incrível. Mas ela precisa estar alinhada à coerência dos atos. Porque senão a gente vai viver naquela demagogia da fé religiosa, quando se diz simplesmente dos ritos, do que a gente faz aqui, mas a gente não leva para a nossa vida. E aí a gente vai lembrar da parábola do bom samaritano. Quando Jesus nos conta que descia de Jerusalém para Jericó um homem que no meio do caminho é assaltado, é surrado e é julgado à beira da estrada. Passa-se um tempo, vem um sacerdote, olha para ele, passa de largo. Pouco tempo depois, vem um levita, e semelhante ao sacerdote, tem a mesma ação. Mas eis que vem de viagem um samaritano, e vendo o seu irmão caído, o acolhe, cuida dele, deita azeite e vinho nas suas feridas, leva a uma hospedaria, paga pelos seus cuidados e segue seu caminho. Essa mensagem por si só já dá outro estudo, mas diz muito do que a gente está conversando. Porque o sacerdote e o levita, para a época de Jesus, eram figuras religiosas. Eram figuras que já tinham conhecimento das leis. Já sabiam do amor ao próximo, dos mandamentos. Mas quando foram convidados a agir, passaram de largo. E o samaritano, que era marginalizado, que era considerado impuro, se oferece. E é um chamado de Jesus para nós. Quantas vezes nós estamos nos perdendo nos rituais, que sejam eles onde forem, no centro espírita, nos templos, nas igrejas, estamos nos perdendo nas palavras. Mas quando somos convidados a agir, nós não temos a mesma atitude. Porque o levita e o sacerdote, eles deitavam sempre vinho e azeite nos templos para Deus, em forma de oferenda. Mas quem fez mais? O que deita no templo ou o que oferece ao seu irmão? Esse é um convite para que a gente possa sair das palavras apenas e exercermos o nosso papel de cristão. Eu lembro que quando eu cheguei, um dos primeiros casos que eu ouvi um palestrante falar é que ele contou que num centro espírita tinha um palestrante muito famoso e ele sempre dava palestras muito boas, tinha uma eloquência muito bacana, era muito estudioso. E sempre tinha um senhorzinho que ficava lá no final, via as palestras, mas sempre muito na dele, muito quietinho. E os anos foram passando assim, esse senhorzinho vem desencarnar. Algum tempo depois também, o palestrante desencarna. E quando ele chega na colônia espiritual, ele se encontra com esse senhor, que ele olhava lá do fundo e percebe que a sua luz era muito menor do que a do Senhor. E ele fica tão um pouco indignado. Como que eu, que estava lá na frente, passando a mensagem, e ele aqui na minha frente,
E aí ele vai conversar com ele. E fala para ele assim, eu te vi lá sempre quietinho. Qual que é a diferença entre nós? Ao que ele vai responder. A diferença é que tudo o que você falava, eu parava, analisava e tentava colocar em ação. A ação. Francisco de Assis tinha uma frase que ele dizia assim para os seus irmãos de ordem: muito cuidado com as suas vidas, porque talvez ela seja o único evangelho que as pessoas terão. Então, ide e pregai. Se preciso for, use palavras. É o exemplo. É a vivência. É dia a dia. Não tem momento. É esse para fica o nosso convite. E a segunda frase é a coragem da fé. Coragem da fé. Isso lembra muito Paulo de Tarso, né? Pela sua coragem e pela sua fé. E aí, pensando em fé, como Joana de Ângeles vem nos dizer o termo fidelidade. E aí, pensando também que a doutrina nos chama a ter uma fé raciocinada. Uma fé que entende Jesus como mestre, mas sabe por que ele é mestre. Eu sei porque eu escolhi Jesus como mestre. Isso tem muita diferença. Porque a partir do momento que eu conheço, que eu raciocínio, que faz sentido para mim, eu piso num solo muito mais firme, que me dá muito mais capacidade de seguir. Então, como tem sido a minha fidelidade a Jesus? E aí, a coragem. Porque a mensagem do Cristo, ela é muito atual. Ela continua atual e ela vai continuar. Então, é para os nossos tempos. Ele continua nos pedindo demonstrações de coragem. Coragem de sermos fiéis a Ele. Fiéis no mundo que às vezes muito mais nos distancia do que nos aproxima. Fiéis no mundo que às vezes muito mais bate palma para os nossos vícios. Por isso, coragem de ser fiel a Jesus. Porque não é simples. Não é simplesmente frequentar, não é simplesmente ter como referência, mas não ter uma sequência na sua vida, nas nossas vidas. E aí, pensando realmente na coragem dos dias, eu separei aqui algumas situações que são muito conhecidas de Jesus, para a gente poder fazer uma análise junto aqui. Isso é muito individual para que a gente possa conhecer-nos. É importante que a gente faça esse movimento de autoconhecimento. Não para a gente se culpar. Não. Mas uma oportunidade da gente perceber onde que às vezes a gente está escorregando. Onde que às vezes já é um ponto forte. E aí, eu estava pensando e eu peguei um exemplo da simplicidade de Jesus no momento em que nos narra lá no Boa Nova, em que Jesus está chegando nas portas de Jerusalém. Ele nem tinha reunido os apóstolos ainda. E tinha um grupo de sacerdotes e senhores da lei, em que se encontrava Anã, um grande senhor da lei, que vendo Jesus nas portas ali, chega perto dele e fala assim: o que você está fazendo aqui, Galileu? Para que você vem a Jerusalém? E Jesus, com tranquilidade: eu venho construir o reino de meu Pai. Ela já toma aquele choque, né? Mas
na sua arrogância. Mas aqui, para construir reino, a gente precisa de pessoas. Cadê? Cadê quem vai te seguir? Ele falou assim, aí Jesus responde com ele, com muita simplicidade. Vão chegar aos montes, porque os corações estão cansados e precisam ser aliviados. Aí Anã, ainda no pedestal da sua arrogância, olha para ele e fala assim, tem doido para tudo mesmo. Talvez você consiga uma meia dúzia de gente, vem te seguir. Mas, para construir um reino, tem que ter um dinheiro. Gasta muita coisa. De onde é que há de vir? O que Jesus responde para ele assim: não existe mármore melhor do que o sentimento. E não existe melhor cinzel do que a boa vontade. Gente, Jesus, no alto da sua sabedoria, já estava falando de coisa que a gente ainda hoje desconhece. Uma pessoa completamente prepotente, com a sua simplicidade, com o seu carinho. Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, queremos gritar, falar mais alto, sobrepor. Aí a gente vai lembrar de Jesus falando do perdão. Perdoai não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Quer dizer, indefinidamente. Aí a gente para e pensa assim, Jesus viveu 2000 anos atrás, não sabe o que é viver hoje com esse tanto de gente. Hoje eu não diria tal coisa. A mensagem dele continua atual. É para perdoar sim. E quantas vezes nós temos nos escravizados por não perdoar. A gente vai lembrar no momento em que ele é chamado para poder acusar a mulher adúltera, que ele vai nos mostrar um exemplo grandíssimo de justiça. Porque as pessoas ali queriam vingança, queriam crueldade. E ele vai dizer, quem nunca tiver errado, que atire a primeira pedra. Mas se segue, diz para a moça, vai. Se meu Pai que está no céu não te julga, não sou eu que julgarei. Mas não peques mais. Firme. Deixa sua mensagem para ambos. Mas olha a justiça. Quantas vezes nós podemos ser justos no nosso dia a dia? Em todas as situações. E por interesse, muitas vezes não somos. Quantas vezes a injustiça pode ser evitada por nós? E por uma série de questões, a gente se isenta. Olha Jesus com quem que ele andava. Qualquer um que tivesse disposto a ouvir suas palavras, a seguir o seu caminho. Quantos preconceitos a gente não tem carregado? Aí a gente se pergunta, mas o que isso a ver tem com vergonha? Quando eu entendo a posição do Cristo e não o sigo, estou me envergonhando dele. Mas aí vocês vão perguntar, mas a gente não é perfeito. E isso é maravilhoso. Nós não somos perfeitos e temos que nos lembrar disso. Porque senão todo mundo aqui, todos nós vamos entrar numa tristeza muito profunda. Não é isso que a gente quer aqui. Na verdade, é uma mensagem consoladora. A pergunta não é o quanto eu sou perfeito. A pergunta é o quanto que eu já estou diferente daquele lugar que eu não quero estar. E quanto que eu ainda quero caminhar?
quanto que eu ainda quero caminhar? Jesus não está oferecendo para nós um roteiro para que a gente possa ser seguidor cego dele, apaixonados, não. Ele está nos oferecendo um roteiro seguro para a nossa liberdade espiritual. E quanto mais nós nos aproximarmos dele, mais plenitude, mais paz na consciência nós teremos. Porque essa paz da consciência que tanto nós buscamos, vem da atitude bem feita daquilo que a gente precisa fazer. E aí quando a gente mira em Jesus, quando a gente coloca Ele como nosso mestre, não pode vir nada diferente disso. Não pode vir nada diferente disso. É o que Ele nos convida. Ele não está querendo ser aquele líder por ser líder, não. Ele é nosso irmão, Ele quer o melhor para nós. Então vamos tirar Ele desse lugar. Vamos trazer Ele para próximo de nós. Vamos contar com Ele. E aí, é interessante, porque eu trouxe aqui alguns exemplos que eu acredito que a maioria de nós já conheçamos. São passagens que Jesus viveu e que chamam muita atenção. Mas Emmanuel, ele fala em determinado momento da leitura que nós ignoramos muitas vezes as coisas simples da vida e que são importantíssimos. São pontos gigantes para nosso crescimento espiritual. E aí eu fiquei pensando, se Jesus estivesse numa era que já tivesse rede social, tivesse Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp. Imagina Jesus tirando uma foto ao acordar assim, bom dia, Galileia. Passava um pouquinho, tirava. Hoje aqui o café vai ser pão, um pouquinho de vinho. Dali a pouco um stories, já pescaria. Almoço aqui na casa de Pedro. A pregação vai ser lá no Tiberíades. Gente, brincadeiras à parte, mas imagina como era Jesus em todos os momentos em que Ele esteve aqui. Imagina uma conversa com Jesus. Imagina tomar um café com Jesus. E quanto nós ignoramos essas pequenas atitudes na nossa vida. Quantas vezes a gente deixa de tomar um café bacana com a nossa família? Quantas vezes nós deixamos de ser um ponto valioso ali no nosso ambiente de trabalho? Porque às vezes a gente ignora. Porque às vezes a gente elege momentos para ser cristão. E é todo momento. E aqui quem vos fala está no mesmo caminho, tá? Quando eu estudo, por isso que eu falo, que é um tapa na cara da gente. Porque a gente vai estudando, vai percebendo, fala assim, isso não está muito efetivo na minha vida, não. Preciso melhorar. Mas aí a gente lembra que a mensagem do Cristo é consoladora. É para o meu bem. É para o nosso bem. Imagina, gente. João vai dizer que se na época todos os livros que tinham fossem dedicados a Jesus, ainda assim não seria possível dizer e escrever tudo o que ele viveu e tudo que ele falou. Imagina esse homem. Imagina a mensagem que ele trouxe para nós. E ele nos oferece isso. A cada dia. Nós somos convidados por ele para segui-lo. Não porque ele quer que a gente o adore, mas porque ele quer o nosso bem. E de graça. E de graça. Aí a gente lembra lá de Públio Lentulus, em um determinado momento, no livro Há 2000 anos, narra que o senador Públio Lentulus vai à procura de Jesus
porque sua filha estava muito doente, e a esposa dele já conhecia o Jesus, e pede ele encarecidamente para poder procurar. E ele, no alto do seu pedestal, porque era senador romano, com muita vergonha, vai procurar Jesus. Vai escondido, se achega numa praça, não tem coragem de seguir adiante, mas Jesus é sublime, vai ao encontro dele. E numa conversa, que é só de Jesus com ele mesmo, porque Públio nem fala. Jesus, pela sua magnitude, pelos pensamentos, ele já responde tudo que ele fala. E aí, numa conversa em que Jesus mostra para ele muitas coisas, ele fala assim para ele: Públio, você tem aqui agora um ponto de regeneração, um ponto de partida para a sua regeneração. Você pode escolher ele desse minuto em diante para seguir. Você pode esperar milênios. É o mesmo convite que Jesus nos faz diariamente. Que a gente possa estar atento, trabalhar por ele, portanto também trabalhar por nós. Jesus não deseja mais do que a nossa felicidade. E aí a gente vai lembrar daquela música do Padre Zezinho, quando uma criança chega perto dele, pergunta o que ele faria para ser mais feliz. Ele vai responder: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, pensar como Jesus pensou, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao final do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Jesus traz a sua mensagem para o nosso bem, para a nossa felicidade. Então não nos envergonhemos do Cristo. Sigamos fortes no nosso propósito. Para terminar, deixo aqui a mensagem de Paulo de Tarso, para que possa ser efetiva em nossas vidas. Que nós sejamos cartas vivas do Cristo, não mais escritas com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo em nós. Não mais em tábuas de pedra, mas na tábua de carne dos nossos corações. Muito boa noite. Obrigado.